Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuação, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no capítulo 4 de Atos, E o título da mensagem é Pedro e João perante o Sinédrio. E que diz o seguinte: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo, anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais e os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pois tinham mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus,
e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se haviam de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que a possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos já de imediato, irmãos, passar para as referências, para que nós possamos dar um pouquinho mais de entendimento a todos, tantos quantos nos ouvem, nos vê, né? Nos escutam, para que possam melhorar o entendimento, né? O conhecimento, o entendimento, a sabedoria, e tudo isso provém de Deus. Amém, irmãos? Vamos então à nossa meditação a partir do versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, pegando 11 aqui para ajudar, porque faz parte do contexto, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com o Senhor Jesus, né? Então, irmão, a gente vê que o povo, né, esses poderosos, esses homens fortes, grandes, que comandavam
toda a nação daquele país, né? E com grande influência também em outros reinos, né? Eles ficaram maravilhados de ver, né? Após ter prendido Pedro e João, né? Para tentá-los, proibi-los, corrigi-los, chicoteá-los e, se possível fosse, levar, inclusive, também à cruz de morte, né? Mas vendo tudo isso, ficaram maravilhados, porque ficaram sabendo que Pedro e João não tinham nenhuma formação escolar, né? Eles não tinham nenhuma cultura, né? Eles não tinham, ou seja, eram analfabetos, né? Eram analfabetos. E também tinham estado com Jesus, né? Então começaram a entender o porquê de tudo aquilo, né? Daquele tão grande milagre que acontecera. Primeiro por falar com eles com grande conhecimento. Com grande conhecimento, com grande sabedoria, fazendo que todos tivessem grande entendimento, né? Esse poder de convencimento, né? Entre os homens, né? Nós chamamos isto de poder de convencimento, né? Mas entre o povo de Deus, né? Nós falamos, sabemos e falamos, né? E temos plena convicção de que é o poder e a graça que Deus há nos dado, né? O homem que tem a graça de Deus, ele recebe uma unção tremenda do Senhor, né? Ele recebe uma unção tremenda e aí ele recebeu a graça de Deus, né? Recebeu a unção do Senhor, né? Então ele se torna imbatível na língua, né? É um homem que fala com grande conhecimento, com grande sabedoria e transmite um entendimento enorme para todos aqueles que os ouvem, né? E Pedro e João fez isso com todos aqueles grandes, né, que prenderam achando que iam arrebentar com a vida deles, né, para que eles não falassem mais no nome do Senhor Jesus, né? E em nenhum outro há salvação. Os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado, né? E da ira de Deus, né? E pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Isto revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se houvesse outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas segundo o próprio Cristo, João capítulo 14, versículo 6, não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Confira em Atos 10, capítulo 40, Atos capítulo 10, versículo 43, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Este é o fundamento do imperativo missionário. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos 4, 20. Não podemos deixar de falar. Atos 4, 20, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E chamando-se, glória a Deus, para que não divulgasse mais entre o povo e ameaçando-os para que não falasse mais nesse nome. Para que não falasse mais nesse nome a homem algum, né? Ou seja, proibindo eles para que não falasse a mais ninguém no nome de Jesus. E chamando-os, disseram-lhes absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Ou seja, contra fatos não há argumento, né? Então não temos que distorcer a verdade, né? E falar a mentira, né? Principalmente quando se trata, né, de pessoas idôneas, pessoas conceituadas, respeitadas, principalmente servos e servas de Deus, né? Vale a pena morrer por Cristo falando a verdade. Vale a pena, irmãos.
vale a pena, é altamente compensador, né? Não temos que temer. O Senhor Jesus diz na tua palavra para que nós não temesse, né? Ele deixou escrito para que todos servem e servas do Senhor leiam e entendam e pratiquem, né? Para que nós não temessem quem possa matar o corpo e não tenha o que fazer com a alma. Para nós temer antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E somente um entre os céus e a terra tem esse poder. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele tem esse poder. Ele mesmo disse: a mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Ele tomou a chave da mão de Satanás, do chefe dos demônios no inferno, né, após ter sido ressuscitado, né, já falei isto, ele ele ressuscitou e foi ao inferno. Chegando lá, o inferno estava em festa, né? Estava em festa porque achava que tinha liquidado com o Salvador da humanidade. Achavam que tinha liquidado com Jesus. Estava aquela anarquia, aquela bagunça, festejando a morte de Cristo, né? Quando Jesus chegou e parou na frente deles, assim, uma certa distância, né? Quando eles que Satã bateu o olho em Jesus, foi um silêncio absoluto. A anarquia acabou na hora. É como se tivesse acabado a energia de uma cidade, da cidade inteira nos quatro cantos. O inferno calou-se. Jesus olhou para Satã, que é o chefe dos demônios, e disse o chefe do inferno e falou para ele: vem aqui, né? Ele recusou a vir, né? O poder de Jesus, pela força da tua palavra, fez ele arrastar no chão como cobra e veio aos pés de Jesus. Jesus meteu o pé na goela dele, na garganta dele, arrancou das mãos dele a chave do inferno e falou para ele: a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então nós não temos que temer o homem que pode matar o corpo, mas não tem o que fazer com a alma. Temamos antes a Deus, que pode matar o corpo e lançar também a alma no inferno. Assim o Senhor disse, assim está escrito, e assim devemos todos nós que tememos a Deus proceder dessa forma, que será grande o nosso galardão no reino dos céus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O Espírito Santo criou nos apóstolos um desejo irrepreensível, um desejo irreprimível, ou seja, ninguém podia repreendê-los, né? Ninguém tinha esse poder de repreendê-los, porque eles não davam ouvido, não obedeciam e eram irrepreensíveis, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. De proclamar o Evangelho por todo o livro de Atos, o Espírito impeliu os crentes a levar o Evangelho aos outros. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 2, versículos 14 ao 41. Atos capítulo 3, versículo 12 ao 26. Atos capítulo 8, versículo 25 ao 35. Atos capítulo 9, versículo 15. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4. Então, irmãos, o homem, né, o ser humano que tem o Espírito Santo do Senhor, que é batizado com o Espírito Santo e com fogo, né, ele não tem medo, ele não teme, ele não cala a boca, ele é invencível pela força da palavra. Ele não usa nenhuma arma letal. A única arma letal que ele usa é a santa palavra de Deus, que edifica todas as coisas. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra e tudo aquilo que neles há, né? Então, portanto, eu falo sempre, a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a bomba atômica.
ela destrói até a bomba atômica, ou até bomba atômica, né? Então, de modo que esse é o poder que recebe o homem e a mulher de Deus, o servo e serva do Senhor, né? E os apóstolos receberam esse tão grande poder, né? Tão grande poder que jamais nós seremos vencidos, e muito menos calado, né? E a palavra afirma em outra mensagem que Pedro e João, ao sair para fora, né? Não somente Pedro e João aqui nessa mensagem, mas também Paulo e Silas também, né? Após ser preso, chicoteados, sangrados, espancados, humilhados, proibidos de falar no nome do Senhor Jesus. Eles saíam à porta da cadeia para fora, dobravam a esquina e já saía pregando o santo evangelho do Senhor, né? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo dá vida eterna, enfim, tudo isto e tudo quantos mais o Espírito lhes concedesse que falava, e também concede a cada um de nós e a todos nós que procedemos da mesma forma, com a mesma integridade, com a mesma fidelidade de santificação de corpo e alma e espírito, buscando cada vez mais e mais no Senhor Jesus, crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento, que somente o Senhor pode nos conceder, que vem por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dado pelo seu divino Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?